Boa tarde a todos. Queria saudar todo o público presente. Estamos dando início à audiência pública realizada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública para a prestação de contas relativas ao terceiro quadrimestre do exercício de 2019. A transparência da gestão do Sistema Único de Saúde é assegurada pela obrigatoriedade de realizações quadrimestralmente de audiências públicas nas câmaras municipais para o fim estabelecido no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar Federal número 141/2012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 98 da Constituição Federal. Assim, passo a palavra ao secretário de Saúde Pública, Kleber Nogueira, para dar início aos trabalhos. Praia Grande, 17 de fevereiro de 2020. Boa tarde a todos e a todas. Iniciaremos a apresentação do terceiro quadrimestre da prestação de contas da Secretaria de Saúde Pública de Praia Grande, referente ao último período de 2019. Iniciamos a apresentação falando sobre os recursos aplicados no período na área da saúde. Lembrando que este ano houve uma mudança no financiamento, na metodologia das prestações de contas, e estão também surgindo novas mudanças, novas alterações, principalmente na atenção básica, mas isso será reflexo nas próximas audiências públicas. Este primeiro quadro mostramos aí as transferências de recursos do governo federal, as receitas e despesas do período do último quadrimestre de 2019. Podemos verificar que tivemos uma despesa de recursos oriundos do governo federal de R$ 584.731 no quadrimestre, um saldo financeiro do quadrimestre anterior de R$ 5.936.077, com os rendimentos no valor de R$ 67.527, o saldo financeiro em 31/12/2019 ficou em R$ 5.418.874, oriundos do governo federal. Continuando nesse próximo quadro, nós verificamos por grupo, relacionado aí especificamente na atenção básica, as despesas e receitas do período. Podemos observar, então, que tivemos uma receita de R$ 10.129.726, uma despesa, então, em atenção, na área de atenção básica e assistência à saúde, de R$ 15.425.208, com o saldo financeiro do quadrimestre anterior de R$ 7.050.000, o saldo financeiro em 31/12/2019 ficou em R$ 1.755.007. No grupo do MAC, média e alta complexidade, os recursos que são utilizados em todos os equipamentos que não são da atenção básica, nós tivemos uma
receita de R$ 16.600.910, uma despesa de R$ 16.933.862, com o saldo financeiro anterior do quadrimestre, R$ 4.960.322, perfazendo um total financeiro em 31/12 de R$ 4.627.369. No grupo de vigilância em saúde, as ações de vigilância sanitária, epidemiologia, controle de zoonoses, proteção animal, dentre outros relacionados a este tema, nós tivemos uma receita de R$ 1.299.336, uma despesa de R$ 1.679.643, com o saldo financeiro do quadrimestre anterior de R$ 3.187.480, ficamos com saldo financeiro em 31/12 de R$ 2.807.173 no grupo de vigilância em saúde. No grupo de gestão do SUS, tivemos uma receita de R$ 70.352, uma despesa de R$ 35.397, com saldo financeiro de R$ 247.753, ficou o saldo financeiro em R$ 282.707. Na assistência farmacêutica, nós tivemos um total de R$ 584.891 de receita, R$ 869.307 de despesas, saldo financeiro do quadrimestre anterior de R$ 941.945, ficando um saldo financeiro de R$ 657.529. Agora, na atenção básica, nós temos o bloco aí de investimento federal. Desculpa, não é atenção básica, é investimento. Nos investimentos, nós temos, então, diversas emendas parlamentares, redes de serviços, também reformas, ampliações de unidades de saúde, aquisição de equipamentos, tanto para atenção especializada, como área assistência hospitalar, aquisição de unidades móveis, dentre outras. Nós tivemos um investimento aí, em investimento, né, do governo federal, uma receita de 700 mil, despesa de 130.282, com um saldo financeiro do quadrimestre anterior de 1.197.437 e mais um rendimento de 129.077, ficou um saldo financeiro de 1.896.232 de investimento. E ali o resumo. Agora aqui são as transferências, os recursos oriundos do governo do Estado, que também existem rubricas relacionadas a projeto verão, termo aditivo de leitos contratualizados pelo Estado, aporte em leitos também hospitalares, regionalizados, aquisição de equipamentos, dentre outros, também relacionados à assistência farmacêutica. Nós tivemos um total de receita de R$ 13.698.673 no período, uma despesa de R$ 13.224.648, com o saldo financeiro do quadrimestre anterior de R$ 4.815.152 e um rendimento de R$ 17.342, ficamos com saldo financeiro de R$ 5.306.519. Aqui é só o resumo do que nós dissemos. E, com essas informações, no relatório resumido da execução orçamentária, verifica-se que dos 15% que são determinados pela legislação para aplicação
de recursos próprios em saúde, o município aplicou 23,96%, com a projeção aí, né, das receitas de impostos e transferências, ficamos com 24% de aplicação de recursos próprios na área da saúde. E aqui temos as demonstrações contábeis e financeiras com as informações determinadas pela legislação para informação dos senhores. Aqui um resumo de tudo que nós dissemos. Então, os blocos e as despesas com atenção básica, assistência hospitalar, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, administração geral. Então, o total aí de janeiro a dezembro de despesas empenhadas, a aplicação mínima obrigatória seria de R$ 125.298.703. O município aplicou a mais R$ 74.821.790. Agora, esses quadros são os quadros relacionados às auditorias que o componente municipal de auditoria da assistência do SUS desenvolve nos prestadores de serviço obrigatoriamente, tanto as auditorias internas das nossas redes, como as redes credenciadas ou conveniadas com o Sistema Único de Saúde do município de Praia Grande. Então, diversas auditorias realizadas principalmente no complexo hospitalar de Manduci, nas verificações de internações, de acordo aí com o que é preconizado pelo SUS. Agora vamos aos dados da rede física de serviços de saúde. Então, nós temos, na esfera jurídica, no município de Praia Grande, em âmbito municipal, 58 estabelecimentos cadastrados no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 193 estabelecimentos privados, dando um total de 253 estabelecimentos cadastrados no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. E aqui o gráfico demonstrando as informações passadas para os senhores. Agora, a produção dos serviços de saúde, iniciando aí pelas consultas e procedimentos da atenção básica, especialidades e pronto-socorros. No quadrimestre, nós realizamos, nas USAFAs, 100 atendimentos individuais, 143.155 atendimentos. O NASF, 6.530, totalizando 151.695 atendimentos individuais. Atendimentos coletivos, trabalhos de grupo, oficinas terapêuticas. Nós realizamos aí 1.727 atendimentos nas USAFAs, 138 no NASF, totalizando 1.865 atendimentos. Procedimentos realizados. Cada consulta gera 2, 3 ou mais procedimentos, né? Dependendo da consulta. Então, foram realizadas nas USAFAs 263.902 procedimentos, 1.064 procedimentos no NASF, 264.966 no total. Consultas médicas nas especialidades. No período foram realizados 54.300 consultas, nos pronto-socorros 170.400, totalizando 224.700. Consultas de outros profissionais de nível superior, que não são médicos, 47.704 e 134 trabalhos de grupo. Foram realizados 11.773 procedimentos de fisioterapia. Exames processados no município. Só no quadrimestre foram processados entre colonoscopia, densitometria, eletrocardiograma, endoscopias, exames oftalmológicos, mamografias, dentre outros, 590.334 procedimentos no quadrimestre. Atendimentos odontológicos, tratamento fora de domicílio e os atendimentos do SAMU.
Nas USAFAs foram realizados 17.327 atendimentos odontológicos, 52.207 procedimentos. Nas especialidades, 1.854, 6.647 procedimentos. As equipes de prevenção realizaram 1.286 atendimentos, entregas de cremes dentais e palestras e 30.433 escovações com a entrega de escovas. Tratamento fora de domicílio, foram transportados 2.825 pacientes, 1.496 acompanhantes através do TFD, 4.913 pacientes e 1.995 acompanhantes através do transporte social. O SAMU realizou 5.796 atendimentos e 3.975 transportes em veículos especiais. No CAPS, o acompanhamento nos nossos diversos CAPS, que engloba a rede psicossocial, temos aí todos os tipos de CAPS existentes no Sistema Único de Saúde. Nós realizamos no CAPS 2, 6.906 atendimentos no quadrimestre, CAPS 2, isso no Boqueirão, CAPS 2 no Mirim, 5.270, no CAPS AD, 5.499, no CAPS infantil, 7.753 e no SER, 43.261 atendimentos. No Hospital Irmã Dulce, nas internações processadas, foram realizadas 668 internações em obstetrícia, 824 em clínica médica, 313 em pediatria, 154 em psiquiatria, 671 internações em clínica cirúrgica. No período foram realizadas 263 cirurgias eletivas nas diversas especialidades. Na nossa central de regulação de consultas e exames, foram feitos os agendamentos que iremos passar a seguir, relacionados à atenção especializada, os agendamentos nas nossas unidades de referência do Estado e as contratualizadas. Foram realizados 5.453 agendamentos de consultas durante aí o período na atenção especializada. Agendamentos em serviços de referência, em exames, realizaram diversos procedimentos como arteriografia, audiometria, cateterismo, cintilografia, colonoscopia, todos relacionados ali no canto direito para os senhores. Faltou o total aqui, né? Quanto? 7.870 exames realizados agendados em unidades de referência. Na ouvidoria, nós tivemos um total aí de atendimentos realizados pela ouvidoria de 2.853 atendimentos. Os tipos de reclamação estão ali no quadro ao lado, especificando as demandas, tanto para reclamações, denúncias, sugestões, outras solicitações, elogios, dificuldade aí diversas de acesso, falta de medicamentos, espaços físicos, resultados de exame, todos especificados no sistema nosso próprio de ouvidoria, que é ligado à ouvidoria geral do município. Total de vacinas aplicadas, então relacionadas à vigilância em saúde, nós seguimos exatamente o calendário oficial do governo federal e todas as vacinas aplicadas conforme recebíamos. Tá? Então, seguimos exatamente o que preconiza e as metas estabelecidas pelo governo federal. Cabe ressaltar que nós tivemos, não só nós, mas o Brasil inteiro, problemas no recebimento de doses de vacinas. Tá?
Então, não é especificamente aqui na Praia Grande, mas o Brasil todo, tivemos aí, não recebemos as doses mesmo suficientes, principalmente da pentavalente. Nós podemos observar aí que 53% então, da cobertura é muito pouco, né? Mas houve aí um problema lá no governo federal. Nós, como município, não podemos comprar vacina, tá? Porque vem do governo federal. Então, segundo informações, agora estão regularizando, e só que como ficou represado, né, um período, então demora um pouco para normalizar realmente. Mas tivemos aí, infelizmente, né, durante esse ano, um problema seríssimo, principalmente em alguns tipos de vacinas, e estamos aí, segundo, já recebemos bastante, tá, doses, só que agora demanda um pouco de tempo para regularizar definitivamente. As ações de vigilância epidemiológica estão aí, 1.043 análise de declaração de óbito, 1.260 análise de declaração de nascidos vivos, 739 casos suspeitos de doença, notificação compulsória, e uma de quimioprofilaxia de doenças meningocócicas. Inspeções sanitárias, diversas inspeções sanitárias em depósitos de alimentos, 370, comércio correlato 6, drogarias, ervanarias, 224, institutos de beleza, 15, monitoramento da água, 92, unidades de saúde com procedimento invasivo, 270, dentre outros. Proteção animal. Foram doados 69 animais, 83 apreendidos, 1.080 castrados, 2 eutanasiados, 225 solicitações realizadas e 347 vistorias no setor de proteção animal. Saúde ambiental, desinsetizações, 1, desratizações, 19. Controle de vetores, 45.288 residências visitadas, 508 pontos estratégicos visitados, 462 imóveis especiais visitados, 249 obras visitadas, ações de IEC, 18.541 públicos atingidos pelas ações e 36.256 materiais elaborados pela equipe de IEC. Assistência farmacêutica. Nas nossas unidades de saúde, temos a dispensação de medicamentos em todas as nossas unidades, 100 itens cadastrados, 47 classes terapêuticas nas unidades básicas, 44 na área psicossocial, com 5 classes terapêuticas. Foram consumidos no quadrimestre R$ 1.201.089 na área de assistência farmacêutica, sendo que 1.681 é de consumo de medicamentos adquiridos pela Prefeitura, 219.981 de medicamentos de recursos do Estado. São atendidos também 338 pacientes beneficiados pelas determinações judiciais, 107 beneficiados com insulinas não padronizadas, 11 tipos de insulinas, 231 mandados judiciais, sendo que são 163 itens entre medicamentos, insumos e dietas enterais. Um gasto com ações judiciais de 368.198, sendo que é 119.000 de consumo de insulinas não padronizadas e 248.000 de consumo de medicamentos, insumos e dietas enterais. Nós temos foram realizadas pelo Conselho Municipal de Saúde 4 reuniões ordinárias, 12 resoluções expedidas, e aproveito para agradecer a presença dos nossos conselheiros municipais de saúde. E para finalizar, nós passamos, essa parte é uma determinação também da nova legislação, de mostrar os indicadores de saúde que fazem parte do relatório anual de gestão. Nós temos o Plano Municipal de Saúde, que ele dura 4 anos,
E anualmente nós elaboramos os relatórios anuais e as programações anuais de gestão. E diversos indicadores que são também elencados por meio de portarias do Ministério da Saúde são lançados diariamente nos sistemas oficiais, onde com essas informações conseguimos monitorar todos os indicadores, tanto de mortalidade, natalidade, indicadores de monitoramento mesmo, de números de atendimentos e verificação de regiões onde nós temos que agir para corrigir algumas distorções ou evitar problemas. Então, a gente tem aí um rol de indicadores que anualmente nós seguimos. Passo para os senhores aí uma prévia, né, dos indicadores que são monitorados diariamente pela equipe aí da gestão da Secretaria de Saúde Pública de Praia Grande e todas as secretarias municipais e de Estado. Por enquanto é só, ficamos à disposição. Muito obrigado. Senhoras e senhores, terminada a apresentação feita pelo secretário de Saúde, Kleber Sucon Nogueira, passo a palavra aos senhores vereadores para eventuais esclarecimentos. Cadu Barbosa, o senhor quer se pronunciar? Quero sim, presidente. Primeiro, dar boa tarde a todos. Agradecer a presença do secretário. Na verdade, eu não queria fazer pergunta não, presidente. Eu quero mais fazer uma colocação que na última semana nós tivemos lá na sede da zoonose da Praia Grande e a gente teve uma reunião que foi muito importante, eu acredito. Uma reunião muito importante, eu acredito, secretário. E dizer que eu fiquei muito feliz com essa possível parceria nossa com a Faculdade São Judas, para que a gente tenha, né, um atendimento maior, né, aos animais da cidade. E quero compartilhar isso com todos, que eu acho que a Secretaria foi muito aberta a essa parceria e para a gente é muito importante, viu, secretário? Eu acho que a gente discutiu lá e ficou pendente a gente se reunir, né, o grupo de estudo se reunir quanto antes para estar colocando isso em prática. Queria dizer que eu conversei muito depois desse encontro com o Leandro, o vereador Leandro, com o vereador Rômulo, que participou também, e a gente está muito feliz e a gente acredita muito que isso vai dar certo. Agradecer mesmo, viu, secretário, pela parceria, agradecer toda a equipe da saúde ambiental, do Centro de Controle de Zoonose também, da Vigilância Sanitária, que participou, que está junto nesse projeto e nesse sonho. Obrigado. Agradeço aí também em nome de toda a equipe da CESAP e a gente continua à disposição. Vereador Natanael, quer fazer alguma pergunta? Boa tarde, secretária. Presidente, questionamento concernente à saúde. Recebi agora há pouco uma informação de que tem uma gestante com 10 meses já. 10 meses? 10 meses. Gestante com 10 meses? Não, 10 semanas, né? Perdão. E não querem fazer o parto normal, né? Querem fazer o parto normal, na verdade, sendo que ela já extrapolou já. Mas 10 semanas não faz parto, vereador. São 3 meses de gravidez no máximo. 10 semanas não são 3 meses. São 9 meses que uma mulher dá. Pronto, já passou do período. Já passou do período, sabe? Então já está no máximo. Então, assim, é obrigatório? Não pode? Essa situação não tem como
o hospital fazer? Tem que realmente esperar o máximo? Tem que estourar a bolsa para a pessoa poder ganhar o neném? Não tem como fazer? Então, existem os critérios técnicos que são seguidos exatamente os protocolos. Nós recebemos algumas demandas, porque a gente entende perfeitamente que existem dores, né, a pessoa fica angustiada, mas existem esses critérios. Então, cabe à equipe técnica do Irmanduce, no caso aqui, tomar as devidas providências, no sentido, se tiver a necessidade, se for parto normal, se for cesárea, mas quem vai definir isso é a equipe técnica, né? Então, em comum acordo, obviamente, com toda a ciência dada pela equipe para o paciente, né, e os familiares, mas a gente recebe de vez em quando realmente algumas demandas, mas eu quero tranquilizar, né, os senhores que esses critérios são seguidos tecnicamente, não dá para a gente forçar porque a família quer, né, tem que ser o que tem que ser feito mesmo para salvar aquela vida. Entendi, obrigado, secretário. Vereador Leão. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Secretário Kleber. Bem, sem mais delongas, hoje eu estou líder do governo na casa, mas nem por isso a gente vai deixar de pontuar aquilo que a gente precisa sempre melhorar, né, Kleber? Porque a busca da melhora é sempre constante, ainda mais na saúde, onde as demandas e algumas das carências são bem latentes aí. Eu queria começar hoje falando sobre a farmácia de alto custo. E eu vi você falando na apresentação que hoje, na cidade, ocorre a dispensação de medicamentos em todas as unidades de saúde, né, para poder facilitar também a vida das pessoas, buscando o remédio mais perto de casa, né? Mas a gente sabe que existe um link aí de uma base, pelo menos é o que eu imagino, né? Tem uma base da farmácia de alto custo aqui na cidade que faz essa ligação direto com a farmácia que fica localizada lá no bairro da Aparecida, em Santos, que aí é a base regional mesmo, né? Mas a gente também tem recebido algumas demandas em relação a alguns medicamentos que não vêm para cá, né? Inclusive, acho que foi semana passada, eu estava no carro escutando na Rádio Bandeirantes algumas críticas em relação a moradores de Santos reclamando da falta de medicamentos lá. Então, se para os de Santos está faltando, eu fico imaginando para os daqui, né? Já que a base é lá. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão, porque eu tenho recebido aí alguns questionamentos de algumas pessoas referentes a esse assunto, e para mim é muito caro, porque eu lembro que lá no meu primeiro mandato de vereador, a gente já brigava por isso, e com muito custo conseguimos trazer a base para cá. E aí depois ficou mais fácil a dispensação, mas queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso aí. Queria falar também questionar a parte de ar-condicionado, que a gente sabe que algum tempo atrás havia um problema aí com a empresa de licitação do ar-condicionado, mas me parece que isso já foi solucionado. Eu tenho, nas inaugurações recentes de unidades de saúde que eu estive, eu já percebi também que houve uma sensível melhora aí nessa questão da climatização, mas queria também saber de ti como é que está essa questão, porque vira e mexe alguém também pergunta. Queria também, já também partindo para outro assunto, que é algo que eu tenho recebido com uma certa constância, e eu até às vezes, nem sei se ela está aí que eu não vi, mas a Fernanda, lá da SPDM, do Hospital Irmanduce, sempre nos atende muito bem, sempre prestativa, e eu sei do empenho dela em querer solucionar as questões, mas a questão que eu queria saber é com relação à rouparia. A gente sabe que existem aí, eu conversei com algumas pessoas falam em furto, né, de lençol, de rouparia, e ainda que eu acredite que isso possa acontecer, infelizmente, não pode também, precisa haver um controle, né? Isso não pode acontecer dentro do único hospital da cidade. Então, essa questão de verificar a quantas anda a situação da rouparia que faz o atendimento das pessoas que utilizam o hospital, eu acho que é fundamental para a gente poder dar uma resposta para as pessoas e passar, lógico, é um hospital. Então, essa questão do asseio, ela é muito
forte, né, com a gente. E, por fim, a questão das ações judiciais. Quando vocês colocam aqui R$ 368.198,99 gastos com ações judiciais, nós estamos falando desse gasto aqui, nós estamos numa análise do quadrimestre, né? Então, esse gasto aqui, ele é um gasto do quadrimestre, mas a gente poderia dizer que a gente tem gastado o equivalente numa média desse valor, porque eu imagino que seja algo constante. Então, a cada quadrimestre vai se renovando. Mas essas ações judiciais, vocês têm uma ideia da questão do valor, se tem se mantido essa média? Porque também é algo que a gente vira e mexe, conversa sobre isso, né? As demandas que eventualmente o SUS não atende, mas que a pessoa ingressa com ação judicial, Ministério Público, e aí a pessoa vai lá e consegue, na justiça, o direito a ter aquele tratamento, exame, enfim, o que seja. Então, queria tirar essa dúvida com você, se na média do quadrimestre esses R$ 368.000, R$ 370.000. Por hoje é só, por enquanto. Obrigado, presidente. Algum vereador mais quer contestar? Desculpa. Bom, respondendo os questionamentos do vereador, referente aí à farmácia, a descentralização da dispensação dos medicamentos de alto custo ou especializados, como é o nome técnico, nós descentralizamos praticamente todos os medicamentos que o município pode dispensar aqui nas nossas unidades. Os medicamentos que estão faltando são os medicamentos ligados à área de saúde mental, mas nós já determinamos a assistência farmacêutica municipal que organizasse aí a parte logística para que a gente busque os medicamentos lá e faça a distribuição aqui no município. Tá? Então, realmente, já há uma ordem de serviço nossa para que o município cumpra com isso o mais rápido possível. Não seria uma obrigação do município, mas nós entendemos que fica difícil o paciente buscar, né, seu medicamento lá em Santos. Então, nós vamos fazer aí trazer também esses medicamentos relacionados à parte de saúde mental. Tá? Então, vamos tentar agilizar para que a logística fique pronta e a gente consiga fazer o mais rápido possível essa distribuição nas nossas USAFAs mesmo. Referente ao ar-condicionado nas USAFAs, realmente nós conseguimos aí sanar um problema que já estávamos aí com um certo tempo por causa da parte elétrica, né? Nós tínhamos adquirido os equipamentos de ar-condicionado, só que não tínhamos a parte elétrica estruturada em todas as nossas unidades. Aí conseguimos aí concluir, né, esse trabalho. E em algumas unidades onde não estava previsto, né, no projeto inicial, né, aparelhos de ar-condicionado, então, em algumas unidades, a gente ainda está colocando naqueles setores que ainda não tinha previsão, né, de instalação de aparelhos de ar-condicionado. Mas a sua grande maioria, né, das USAFAs, principalmente aquelas novas que foram inauguradas, não tinha, né, nenhum aparelho, né, de ar, já estão climatizadas e as novas inauguradas, então, recentemente, estão todas climatizadas também. E aquelas antigas, a gente já está fazendo essa adaptação, né, nesses projetos iniciais para colocar em todos os recintos a climatização. Referente aí, eu vou passar depois para a Fernanda para falar sobre a rouparia, mas falando sobre as ações judiciais, esse valor aqui, se eu não me engano, esse valor aqui é global, não é isso, Carlinha? Não sei quem que pode... Esse valor das ações judiciais, 368.198 gastos em ações judiciais, isso aí é desde o começo do ano, não é isso? É só o quadrimestre? Tá. Então, é só o quadrimestre. É nessa média, então. É que a última informação nossa parece que é em torno de 500 mil a média. Então, esse ano aumentou. Porque o ano passado a gente teve em torno de 500 mil.
a média mesmo de gastos do ano. Então, esse ano, com certeza, vai ficar um pouco não, né? Bem maior esses gastos. Mas uma notícia boa é o seguinte, nós tivemos recentemente com o Ministério Público, nos procurou, participei de uma audiência que tinha representantes da Defensoria, do Poder Judiciário e do Ministério Público aqui no nosso fórum, e foi apresentado pela Subprocuradora-Geral do Estado um sistema que ele consegue monitorar melhor as demandas na área de assistência farmacêutica, tá? Nos municípios. Isso dá mais transparência e faz com que os poderes, principalmente Ministério Público, Defensoria, entendam a lógica, né, do sistema e a gente consiga fazer uma espécie de uma junta médica, uma junta de uma equipe multiprofissional, para verificar qual é o melhor tratamento terapêutico para cada caso. Então, vamos supor, o paciente, o médico determina um determinado tratamento, a própria vereadora vira e mexe, ela recebe demandas, o médico solicitou aquele medicamento. Né? E só que no SUS existem diversos outros tratamentos que são compatíveis com um caso, né, específico. Então, se essa junta definir que o tratamento não precisa ser necessariamente aquele medicamento, que existem tratamentos disponíveis pelo SUS e que a gente consiga dar a melhor assistência para o paciente, o Ministério Público e até mesmo o Poder Judiciário acreditamos que eles vão entender melhor e evitar a demanda judicial e autorizar aquele tratamento que é disponível pelo SUS, né? Então, isso nós tivemos saiu, né, o município de Praia Grande vai ser o primeiro município a implantar, um município piloto da Baixada Santista, tá, onde nós vamos implantar aqui esse sistema. Praia Grande foi com o Ministério Público, inclusive, lá na CIR, que é a nossa reunião mensal, né, de secretários, onde o próprio Ministério Público apresentou. Então, todos os municípios, porque não adianta só Praia Grande fazer, precisa ser uma coisa regional. Então, todos os municípios acolheram, né, essa ideia. Primeiro, foi uma ideia. E a próxima reunião, que é o mês que vem, aqui da Câmara Técnica, que discute a assistência farmacêutica na Baixada Santista, vai ser realizada na Praia Grande no mês que vem. E aí a gente vai conseguir construir um novo protocolo da assistência farmacêutica, reduzindo bastante aí as ações judiciais, né, na área de assistência farmacêutica. Aí eu gostaria de chamar a Fernanda para falar sobre os problemas da rouparia. Boa tarde. Bom, a rouparia, né, como o vereador bem colocou, né, nós fizemos já 3 compras de rouparia. Vou falar mais ou menos em números a nossa contagem de estoque. Em agosto, nós temos 231 leitos, né? Em agosto, nós repusemos em agosto já estava com estoque todo o reposto que foi sendo comprado desde o início do ano. Nós tínhamos mais ou menos 2.500 peças. Em dezembro, eu fui fazer um inventário, nós localizamos 1.200 peças. Então, teve uma evasão muito grande de rouparia. Nós fizemos nova compra, já está reposto, tá? Então o estoque já está recomposto. E agora nós estamos traçando estratégias de que forma fazer esse controle de evasão, porque assim, nós não podemos revistar a bolsa de ninguém, né? Por mais que nós tenhamos armário para o acompanhante, para funcionário deixar a bolsa antes de subir, tem a sacola do próprio paciente, né? Então, assim, o controle, nós não podemos revistar. Então, o controle de evasão, ele é bem complicado. Eu estou vendo estratégia até de repente, chipar a roupa para apitar na hora que sai. A gente faz o controle da lavanderia. Hoje, a gente ainda tem parte da roupa lavada externamente, parte no hospital. A lavanderia está sendo concluída agora, né? Nós compramos máquinas novas. Então, a intenção é trazer tudo para a lavagem própria. Mas o problema ainda de evasão, ele ainda existe e não é pouca. Não é pouco o número de evasão. Queria aproveitar e fazer uma pergunta também, ainda falando de evasão. Tá. Teve algum probleminha em relação às televisões também? Não teve alguma coisa sobre isso? Não, de evasão de televisor? Não, de televisão não. Acho que algum componente acessório aos televisores, alguma coisa assim? Não, quando chegaram os televisores, algumas antenas, nós tivemos que mudar o modelo da antena, mas esse já foi sanado. Então tá bom, só isso mesmo. Obrigado.
Algum vereador mais que queira falar? Vereador Hugo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Kleber. Desculpa o atraso aí, que a gente estava numa reunião nas comissões. Coisa rápida, Kleber. A primeira pergunta, vou voltar a questionar, que eu vejo os munícipes, às vezes, por falta de informações, principalmente dos postinhos. Então, o Mourão sempre fala da parte da humanização, do atendimento. Eu acho muito chato a gente estar com vários postinhos bem equipados e, às vezes, o paciente chega no postinho buscando uma informação, ele não tem. Ele acaba procurando o vereador ou até mesmo um assessor para tirar a dúvida. Ele volta no postinho e ainda tem que escutar do agente que ele não precisa procurar vereador. Então, acho que tem que mudar esse atendimento, tá? Eles têm que ter um acolhimento melhor em algumas USAFAs, não estou generalizando. E o outro questionamento, que eu acho que vai ajudar bastante, eu sempre cobrei da secretaria, é o prontuário eletrônico. Da outra vez, acho que entenderam errado, achou que eu estava falando do ponto eletrônico dos funcionários. Não é o prontuário eletrônico, que a gente já está batendo nessa tecla há muito tempo, e ele funciona, acho que parcialmente, não total, como deveria ser, para a informação chegar mais rápida ao paciente. Então, às vezes, tem paciente que perde a consulta, alguns exames importantes, né, por falta dessa comunicação entre o posto e o paciente, principalmente no atendimento ao médico, né? Não sei se todas as USAFAs estão equipadas com um computador, que fica bem mais fácil agilizar o encaminhamento do paciente, ou seja, o pedido de exame, ou para poder pôr todas as informações necessárias. Eu já fiz alguns trabalhos direcionados à secretaria para entender como funciona esse prontuário eletrônico. E o atendimento, a humanização, que eu acho que acho que recentemente foi posto alguns funcionários de algumas USAFA, justamente para esclarecer essas dúvidas, né, dos pacientes. Alguns reclamam que ficam 2 horas esperando, que eles não entenderam ainda que não precisa mais marcar o exame, né, para poder explicar melhor isso para eles. Porque, às vezes, a pessoa chega para o vereador, cheguei na USAFA, fiquei 3 horas lá e não fui atendido. Então, tem que ter essa pessoa, eu creio que já tem no postinho, para poder atender e acolher melhor o paciente. Ok, vereador. Realmente, assim, nas USAFAs, nós sentimos bastante que a população, aqui 70% praticamente da população é dependente do SUS. Então, a gente tem uma população carente e precisa ser melhor acolhida. Então, foram designados, isso por lei, os coordenadores de acolhimento. Então, esses coordenadores de acolhimento, eles atuam nas unidades de saúde para auxiliar, na verdade, quem gerencia a unidade é o diretor da unidade, né? Então, eu até falo, reforço aqui as informações para os diretores aqui presentes, que quem gerencia a unidade são vocês. Os acolhedores, a responsabilidade deles é auxiliá-los para acolher melhor, né, a população, no sentido de dar orientações, esclarecimentos e indicar o melhor caminho para a solução mais rápida do problema de saúde daquela pessoa. Então, essa é a função desses acolhedores. E, então, em algumas unidades, a gente já conseguiu realmente, né, absorver bem, em algumas a gente está fazendo mesmo, né, uma reestruturação, no sentido de dar mais atenção mesmo. Então, concordo com o vereador que nós precisamos, assim, intensificar, né, esse acolhimento, porque nós disponibilizamos muitas vezes as informações, o serviço está disponível, nós temos 100% de cobertura, estratégia de saúde da família, temos uma rede psicossocial, urgência e emergência, hospital, DST/AIDS, tuberculose e hanseníase, nós temos uma rede de reabilitação, não existe ser igual ao nosso aqui na Baixada Santista, nós temos todos os tipos de CAPs,
né? Então, nós temos 10 leitos psiquiátricos no Irmã Dulce. Então, nós temos estrutura, mas nós precisamos fazer com que a população entenda e utilize melhor o sistema que é disponibilizado aqui no município de Praia Grande. Então, eu concordo, né, com o senhor, nós vamos intensificar essa parte que é relacionada à promoção, mostrar como que funciona e dar acesso melhor, né, para a população dos serviços existentes. E com relação ao prontuário eletrônico, nós já temos o prontuário eletrônico 100% instalado nas USAFAs, né? E nós temos, assim, na rede de urgência, instalados em boa parte. Não posso dizer que é 100% da urgência e emergência, porque ainda falta implantar lá no Irmã Dulce, que nós já estamos aí em tratativas bem avançadas. Isso está previsto, né, em contrato, e nós temos que fazer com que o prontuário que o sistema seja integrado, tanto a atenção básica, e chegue até a porta de entrada do Irmã Dulce e as internações. Eu falo isso porque nós conseguimos, se o senhor me fala o nome de um paciente agora, por exemplo, eu já sei quando que ele foi agendado, qual foi o agente comunitário que agendou, ou a forma de agendamento, se houve falta em algum agendamento, né, em alguma consulta ou procedimento, quais os procedimentos que foram realizados. Então, a gente já tem um mapeamento e essas informações ficam disponíveis para o paciente, para a gestão das unidades, né? Então, assim, é muito mais fácil nós organizarmos a rede com essas informações, e para evitar duplicidade, retrabalhos, tratamentos que começam e param e depois começa de novo, né, ou começam do zero, algo que já está sendo contínuo. Então, a gente tem assim, com a informatização, com esse sistema, a gente já conseguiu melhorar bastante, mas precisamos concluir mesmo 100% do prontuário eletrônico, agora avançando na urgência e emergência e no Irmã Dulce. Mas a atenção básica está toda 100% informatizada e com prontuário. Só para finalizar, Kleber, dentro do prontuário eletrônico, algumas unidades eu sei que já tem o WhatsApp do paciente, né? Quando o paciente é muito idoso, seria o ideal colocar uma informação do filho ou um responsável para chegar a informar, porque muitas vezes algum idoso ele não tem o WhatsApp, aí o filho que vem procurar o vereador ou até mesmo a unidade, para saber o porquê a consulta não saiu, o porquê o exame não saiu, e às vezes é direcionado esse exame e acaba o idoso não tendo a ciência. Tá, nós já, inclusive, assim, a gente está aperfeiçoando, mas eu vou pegar a sugestão do vereador e nós vamos tentar aperfeiçoar mais ainda nessa comunicação, porque realmente, quantas vezes eu recebo ligações dos senhores, o paciente está aguardando aqui um exame, o agendamento do exame. Ele acabou de sair da USAF e levou a ficha para casa, né? Então, não passou na recepção para fazer o agendamento e é uma demanda livre, né? Então, mas aí a gente tem algumas... Isso cabe também ao coordenador de acolhimento, né, verificar essas situações para que a população seja bem assistida, e não é nem culpa da população, porque ela ficou lá, de repente, aguardando um atendimento, não sabia, não foi orientada de forma correta. Então, existem vários fatores que a gente tem que ver para acolher melhor o paciente. Então, a gente vai aperfeiçoar, né, essa sistemática. Obrigado. Bom, agora eu, secretária. Bom, é isso que o vereador Hugo estava dizendo da informatização do prontuário eletrônico, é o que eu venho falando lá desde 2013. E aí, por coincidência, eu conheci, tem um político que é de Santa Catarina, me contou que quem implantou o sistema lá é o mesmo que implantou aqui. E lá está o sistema no estado inteiro transparente. E aqui está pronto para fazer, não colocam porque não querem, ele disse para mim. Então, eu acredito que o investimento já foi feito, é só deixar isso público e transparente. Porque, na verdade, é muito ruim a gente chegar a receber a ligação, parece que é tráfico de influência, e a gente não quer fazer isso. Eu não quero, eu não gosto de chegar e perguntar. O paciente, eu acho que ele tem que ter acesso a tudo dele. E isso é deixar a saúde mais organizada e transparente, é evitar indicação política, a gente evitar várias coisas. Então, acho que tem que fazer um esforço. E quando eu propus a lei, até para a SPDM, deixar público quem são os funcionários, os contratos, como a Câmara tem que estar, como a Secretaria tem que estar, em vez do prefeito fazer agora, já para valer, falou que eles têm o prazo até novembro
O ano passado, a gente aprovou essa lei e a SPDM tem até novembro para deixar público. Eu acho isso um absurdo, porque é dinheiro público. Eles ganham, Kleber. O contrato com a gente é 11.330.000 a SPDM ganha por mês. 7 milhões é para o Hospital Mandúcia, o Estado manda mais 3.200.000, 564 para a UPA e 183 para a Nefro. Então, o dinheiro é público e devia ser as contas serem públicas, com acesso a toda a população e a nós também. Porque se eles colocassem lá os médicos que deveriam estar, a população ia saber que médico está lá e ia poder cobrar. Então, acho que, para mim, essa desordem é para poder facilitar a corrupção, porque não tem outra explicação. E, por falar nisso, depois de um ano, responderam a questão da taxa administrativa. Porque, para mim, esses outros serviços, dona Fernanda, 590.000, que vocês tiram desse contrato para os outros serviços, me remete à Fundação ABC, que cobrou a taxa administrativa. Por quê? Esses 590.000 são 7 milhões por ano. Então, esses 7 milhões por ano, se a gente... Quanto que é por ano? Os 11 milhões que eu falei aqui, 300, dá quanto por ano? Só vê a porcentagem. Me parece que vai ser condenada como a Fundação ABC foi, por taxa administrativa. E aí vem as perguntas, só vou novamente falar do acesso avançado, que eu ouço sempre a comunidade, já passei por Kleber, o que os bairros falam de cada USAFA, os elogios que tem a USAFA, por exemplo, do Caiçara, que está aí a Alessandra, foi muito bem elogiada, como a aviação, várias são elogiadas, né? A gente não pode falar que tudo é ruim. Guaramar. Ocorre que a população não está se adaptando ao acesso avançado. Eu acho que tem que ser... Quando a gente tentou propor a lei para deixar a placa lá, é que elas vão... Eles ficam na fila, atende 12 no período da manhã. A mãe chega lá com o 13º, para ser com o seu filho, não vai com atestado para a sua casa. Então, ela perdeu o dia de trabalho. E aí a diretora não explica para ela que ela pode agendar, que ela não precisa ficar na fila. Isso tem que deixar isso muito claro para os nossos funcionários, para poderem usar a forma como que é o acesso avançado, porque me parece que não está funcionando. Eu recebo reclamação diária sobre isso. Agora, nesse contrato, voltando agora à SPDM, neste contrato tem previsto cirurgias eletivas. Como não tem glosa, porque já está no contrato, parece que 30 cirurgias eletivas por mês. Como não fizemos, o ano passado, com ar-condicionado quebrado, não funcionou o centro cirúrgico. Aí a gente foi agora e contratou Santa Casa, pagou 4 milhões para fazer cirurgia eletiva. Me parece que a gente pagou 2 vezes, então. Estão pontuando, estão dando multa, estão anotando quando a SPDM não está fazendo a cirurgia eletiva? Porque não está cumprindo a meta, Kleber. Eu quero que eles se justifiquem as 30 cirurgias e mostrem o nome das pessoas, todos que foram feitos. Amanhã eu vou fazer esse requerimento, eu quero que ela fale, e vou querer saber todos os nomes, desde que eles assumiram de janeiro até agora, todos os pacientes que foram feitos cirurgia eletiva. Porque, senão, vai ter que multar a SPDM. Segundo, está chovendo dentro do hospital, quero saber quando que vai ser corrigido. Ainda tem problema no ar-condicionado. E vocês lembram que há 1 ano eu venho falando isso aqui, em toda a audiência pública. E aí a gente vê tudo isso, mas vê que comprou televisores. Tantos televisores. Quantos televisores foram? Quanto que pagou em cada televisão? Não que isso não seja importante, mas não dá para reclamar que não tem otoscópio e comprar televisão. Eu acho que tem que ver a prioridade, o porquê disso. Então, são essas questões que eu queria abordar e que a SPDM responda isso que eu falei da questão das cirurgias eletivas. Bom, e se a prefeitura está multando eles quando não fazem, né? Referente ao acesso avançado, realmente é uma mudança aí também cultural, né? Então, estamos tendo dificuldade em algumas USAFAs mesmo, em alguns bairros. O sistema ele é aperfeiçoado e é adaptado, não é todo mundo fazer igualzinho, então existem mesmo características diferentes em cada bairro que a gente precisa fazer essa organização. E realmente, vereador, a gente tem aí umas
algumas reclamações mesmo, né, por parte da população e até por parte das equipes, algumas vezes, de entendimentos diversos relacionados ao acesso avançado. Então, acreditamos que seja mesmo algo bom no sentido que a pessoa não precisa esperar 15, 20, 30 dias ou mais para fazer sua consulta. Porém, a gente tem idosos, né, tem pacientes que não podem também esperar 3, 4 horas numa unidade, né? Então, no mesmo dia, a gente precisa então fazer esse aperfeiçoamento. Como é um atendimento assim voltado mesmo para um agendamento diferenciado, então o acesso avançado ele surgiu para exatamente fazer com que nós possamos atender a população de forma mais rápida e eficaz. Então, vamos fazer o possível para aperfeiçoar. Estamos em constante, as equipes estão em constantes treinamentos e capacitações mesmo. Diversos congressos também são realizados, e na educação permanente não se fala em outra coisa a não ser acesso avançado. A Desirê está aí, né, que coordena a atenção básica no município. Ela vai, né, unidade por unidade, capacitando e desenvolvendo aí melhores técnicas relacionadas a isso. Com relação às chuvas, antes de passar a palavra para Fernanda, nós estamos fazendo a manutenção, vereadora, de todo o telhado, tá, do Irmandúcio. Inclusive, já estamos aí com mais de 50% do serviço concluído. Realmente, essas chuvas aí castigaram bastante a gente, principalmente lá o Irmandúcio, e nós fizemos aí o município tomou a iniciativa de fazer a substituição, né, das telhas para evitar mesmo maiores problemas já além dos que já estamos tendo. Então, nós acreditamos que com essa troca dos telhados, com a reforma e ampliação que já está sendo executada dentro do Irmandúcio, né, dentro do complexo, e com toda a manutenção já que envolve diversas correções, tanto manutenções preventivas como manutenções corretivas, nós acreditamos aí que a gente consiga sanar, tá, esses principais problemas de goteiras, né, e infiltrações que já foram relatadas aí pela vereadora. E com relação aos televisores, além dos televisores, foram adquiridos mais de 800 equipamentos. Então, a gente fica, né, surpreso por saber aí, de repente a gente vai apurar o relato de falta de outros equipamentos, tá, no hospital, porque foram adquiridos 800 itens só agora, e a gente tem aí em torno de mais 400 itens que estão sendo disponibilizados. Praticamente todo o parque tecnológico do Irmandúcio foi trocado, né, tá, tanto equipamentos, então, e os televisores assim fazem parte, porque melhora, a pessoa fica lá 2, 3 dias, 4, 5, 30, 60 dias internado, e tendo uma televisão, isso melhora, dá mais conforto, né, para o paciente lá. Então, além dos televisores, também esses equipamentos foram adquiridos. Então, a gente vai apurar, vereadora, para ver se falta em algumas áreas. Vou até notificar mais uma vez a SPDM nesse sentido, para a gente fazer Nós fizemos recentemente um pente fino. Foram, Marono, quantas áreas tem o Irmandúcio? 400? 451 áreas. Então, nossa equipe visitou até a área que a gente nem sabia que existia, só para a senhora ter uma ideia, porque é tão complexo lá dentro que existiam áreas que, assim, nós podemos melhorar, inclusive, o atendimento à população, né? Então, eu aproveito aí até para parabenizar aí a equipe, o Marona, a Normélia, todo o pessoal envolvido aí na parte dessa manutenção, que nós fizemos um relatório, tá, com as informações de manutenção, de intervenções que precisam ser feitas de forma imediata. Entregamos esse relatório para a SPDM, tá? E já estamos fazendo a manutenção que compete ao município de investimentos. Então, toda a manutenção de estrutura está sendo realizada dentro do Hospital Irmandúcio, né? E muitas
coisas já foram concluídas, mas o principal, que é essa estrutura mesmo da parte de telhado, das infiltrações, isso tudo está sendo realizado pela Prefeitura de Praia Grande, e a SPDM, conforme está no contrato, precisa fazer a manutenção preventiva, e fizemos conversas, reuniões, visitas técnicas, e tenho certeza que a SPDM vai cumprir, né, com as obrigações. Com relação às cirurgias eletivas, a Fernanda gostaria de passar algumas informações. Tarde. Posso retomar um pouquinho os demais assuntos, além da eletiva? Então, assim, o portal da transparência, né? Nós recebemos a legislação, que realmente é de novembro, e a tratativa agora é com o município do que ele precisa que a gente coloque, né? O que ele quer que a gente coloque no portal. Então, tendo isso definido, isso não necessariamente precisa esperar até novembro, tá? Então, nós estamos nessa tratativa do que vai ser colocado lá, o que o município... Essa conversa é sempre com o município, né? O que o município quer que a gente coloque no portal. Isso é sempre combinado com o gestor. Em relação à taxa administrativa, ela não é uma taxa administrativa, né? Ele é um valor para gestão do contrato, né? Isso está aprovado em contrato, está na proposta, está aprovado. Esse valor ele é definido com o município, não é um valor que a SPDM tirou a olho, não. É realmente o valor da gestão do contrato, né? A gente tem a gestão centralizada, corporativa em São Paulo, então tem todas as áreas, acho que eu já falei aqui em outros momentos também desse valor. E em relação à prestação de contas desse valor, ele está mês a mês na prestação de contas que vai para o município. Então, isso acho que eu já falei também lá atrás, né? Em relação aos televisores, né, eu acho que é importante a gente frisar que todo o levantamento de necessidade do hospital, ele foi feito logo que nós chegamos. Em fevereiro, a gente já definiu algumas coisas emergenciais, que foi aprovado em termo aditivo, aí tinham as emendas parlamentares, então eram muitas coisas para se adquirir. Então, os equipamentos, os materiais que foram adquiridos, parte eram de emenda parlamentar e parte foi o que nós avaliamos assim que a gente chegou. E o contrato ele tem uma cláusula que ele prevê que semestralmente a gente faça esse levantamento, tanto de necessidade estrutural como de investimento, e apresente para o município. Isso foi feito. Otoscópio nós temos, tá? O hospital não está sem otoscópio, a gente tem o equipamento, eu pedi compra, inclusive, de mais 2, para realmente ter a mais no ambiente, mas nós temos otoscópio, não está zerado. E nós estamos em discussão com o município agora de um investimento de alguns itens que a gente julga que são importantes da gente ter. Mas, para atender a demanda hoje, nós temos. E tudo o que precisa para atender melhor, a gente faz, né? Em relação às eletivas, não são 30, tá? São 60. São 56 cirurgias geral e 4 laqueaduras. Os únicos meses que nós não cumprimos meta foi, se eu não me engano, fevereiro e março, que foi realmente quando a climatização parou e nós tivemos que fechar o centro cirúrgico para a eletiva. O restante dos meses, todos os meses, a gente tem atingido a meta. Então, são 60, só do município, tirando as do Estado, tá? Então, do município são 60, 56 cirurgias gerais e 4 laqueaduras. Tá? Só, então, complementando o que a Fernanda disse, né, já está muito bem definido aí os indicadores que o hospital precisa cumprir por meio da SPDM no plano operativo do hospital, conforme existia também lá no Irmanduz, na época da fundação da ABC. Então, se tem aí algum entendimento diferente, nós vamos conversar, tá, Fernanda? Porque está bem claro lá no contrato e no plano operativo quais as metas a serem seguidas. Tá? Então, nós vamos fazer cumprir as metas e, se algumas metas, se tiver meta que não for cumprida, haverá, sim, vereadoras de descontos, porque isso é contrato de gestão, né? Isso que é um contrato de metas. Então, com certeza, haverão, né, descontos se nós não cumprirmos, se a SPDM, no caso, né, não cumprir com as metas estabelecidas. Todo o plano operativo é realizado junto com o prestador. Então, há conversas técnicas, conversas mesmo diárias, praticamente, e anualmente nós sentamos para elaborar o plano operativo anual. Por isso que é plano operativo anual. Então, podem ter certeza, então aproveito aqui
a audiência para deixar, né, claro que há um monitoramento, tá, desse contrato. Sabemos que o Irmã Dulce é o equipamento de saúde mais importante, não menosprezando a atenção básica, porque a atenção básica é só o nome, mas a porta de entrada do SUS é a área mais complexa que existe, é a atenção básica, né, que agora o Ministério já até mudou o nome, atenção primária, já nem fala mais básico, mas sabemos que o Hospital Irmã Dulce, se ele tiver cada vez mais melhor assistido, atendendo melhor a população, com qualidade, com humanização, com certeza 99% dos problemas da saúde pública aqui de Praia Grande serão resolvidos. Obrigada. Então, não tem problema nenhum se eu, como relatora da Comissão da Saúde, acho que o Hugo é da comissão, né? Pedir, via Comissão da Saúde, a relação de todos os pacientes e cruzar junto com o Ministério Público. A fila, paciente, a ordem da fila, se não há indicação política, não tem problema, desde janeiro para cá. Eu vou solicitar pela Comissão da Saúde. E outra coisa, e não, Fernanda, não é o que o município quer que coloque na transparência. Qualquer ente que recebe verba pública sabe que tem que estar a relação de funcionários, os contratos. Isso é simples, é só querer colocar em prática. Mas a SPDM normalmente trabalha com os gestores dos contratos, né? Então, sempre que tem o portal, a gente sempre senta com o gestor para definir se ele quer que coloque a masa, o escopo, né? O escopo do que tem que estar ali. Então, o Kleber já pode falar agora, coloca tudo, né? Vamos conversar. É facílimo, Leandro. Claro que a gente, no poder público, que é verba pública, tem que deixar tudo público e transparente. Mas pode falar, faça. Eu acho, né? Eu falaria. O que precisar, né, ser colocado mesmo, nós vamos conversar e vamos acertar e vamos deixar, né, na transparência, que não temos nada a esconder de ninguém. Lógico. E outra coisa, como chama o negócio de ouvido mesmo? Eu falei, o otoscópio, que falam que não tem. Então, para não ter mais esse constrangimento de hora que eu falar que não é verdade, quando me ligarem do hospital e falar que não tem, deixa eu entrar lá sem problema nenhum, que eu vejo se é mentira ou se é verdade e pronto. Isso, pode me perguntar. Sem chamarem a polícia para mim. Eu tenho respondido, sim, tudo que me perguntam, eu tenho atendido, tenho respondido dentro do que me compete, eu estou à disposição. Tá bom. Obrigada. Agora, não tendo mais nenhum vereador para falar, agora aberta a palavra para o público aqui presente. Tem alguém que queira a palavra? Bom, boa tarde a todos. Quem não me conhece, meu nome é Marcel. Sou morador da cidade há mais de 20 anos. Sou comerciante, inclusive é o motivo de eu poder estar aqui numa sessão pública que, infelizmente, lamentavelmente, no horário inacessível para a população. Só nessa atitude a gente já percebe a intenção e a vontade da transparência dessa audiência aqui. Acredito que a maioria aqui deve ser servidor público e espero que também não estejam aqui obrigados, né? Bom, foi falado muitas coisas aqui e, mais uma vez, eu não sei em que ponto da história ou da ciência política que mudaram as atribuições do Estado. Hoje nós vemos aí o Estado formado aí com as instituições, a máquina pública, dando desculpa. Não é isso que o Estado tem que ficar olhando número de cirurgias, número de atendimentos e por aí vai. Ele tem que estar focado nos óbitos que tiveram na cidade por falta de atendimento, por falta de condições, se realmente o número de funcionários que estão hoje lá trabalhando no Hospital Irmã Dulce está adequado com o número mínimo, que eu já recebi denúncias, e aí que vai a grande questão. Eu acho que não sou eu que tenho que investigar, né? Até porque trabalho todos os dias praticamente e não sou remunerado para isso. Então, mudou-se aqui as atribuições do Estado. As pessoas demonstrando aqui nessa sessão o que elas fizeram com o dinheiro que é nosso, que, por sinal, é suado.
E cada vez mais estamos com dificuldade de ganhar esse dinheiro suado, devido até perseguições que acontecem aqui na cidade, ao ponto até de não poder mais um vendedor de ovos poder trabalhar. Algo que a minha bisavó utilizava desse serviço e o poder público hoje persegue quem trabalha. Mas voltando ao assunto, lamentável também a questão levantada pelo vereador que não está aqui presente, da questão do parto. A desconexão total do poder público aqui da cidade com as leis federais e estaduais, que recentemente foi aprovado, projeto de lei 419, de 2019, que dá direito à gestante escolher o tipo de parto que ela tem que ela tem. Então, lamentável que as pessoas responsáveis por saber disso não sabem também. Lamentável também ouvir que esse problema que tornou-se crônico, né, a chover dentro do hospital, era um problema que acontecia antes, e a nova fundação, SPDM, fez a vistoria, ou estou enganado, para fazer o levantamento das reformas necessárias. E agora descobre-se que tem que trocar o telhado. Olha, assim fica fácil. Até eu queria gerenciar a saúde dessa cidade. Você não tem responsabilidade nenhuma, não tem contrapartida nenhuma aqui. Não tem perguntas a se fazer quando nós acabamos percebendo que a gente só pode cobrar das pessoas o que elas têm. E fazer parte de um cargo público não é um plano de carreira profissional. Antes disso, é uma missão. A população passa uma procuração para você ter tempo disponível, remuneração, para cuidar minimamente dela. O nosso país tem um problema cultural, sim, mas é do umbiguismo. As pessoas muitas vezes se levantam para dar um discurso de críticas contrárias, mas a partir do momento que são beneficiadas, elas ficam quietinhas no seu lugar. Até aos vereadores que estão aqui, nós temos algumas diferenças políticas, mas parabéns por vocês estarem aqui. Já falando aos senhores que eu não tenho problema nenhum pessoal, tá? Espero que compreendam, mas parabéns por estarem aqui. Então, gente, nós só vamos construir um país melhor se começar na nossa casa. Muitos só vão acordar quando, infelizmente, a tragédia bater na porta. Como foi o caso de um cidadão que entrou de bicicleta no hospital e saiu no caixão. Como é o caso de um jovem que foi tomar uma injeção corriqueira, que ele costuma tomar lá no hospital, e o braço foi amputado. Quando, de repente, algum de nós precisar de um atendimento e não tiver a estrutura adequada aqui na cidade, aí será que a gente também vai ser conivente e vai aplaudir as coisas erradas? Nosso trabalho aqui na cidade, como munícipe, tem sido tentar alertá-los e conscientizar os nossos gestores que é necessário abandonar velhas práticas. E eu não estou discutindo aqui o sistema é esse mesmo, de poderes. Não é o sistema que nós estamos discutindo, mas sim a cabeça e o pensamento das pessoas que fazem parte desse sistema. Acima de tudo, o homem público é um servidor. E o respeito, ele é recíproco, a partir do momento que aquele que tem o poder respeita o cidadão e suas vontades.
Nós temos uma cidade que realmente desenvolveu bastante. Mas quando nós fazemos alguns levantamentos, nós percebemos como nós poderíamos estar desenvolvidos. Se tivermos um setor público, principalmente na área da saúde, mais eficiente, vamos diminuir a judicialização dos processos. Vai gerar economia. Trabalho de prevenção. Foi falado aí 17 mil, se eu não me engano, atendimentos odontológicos. Eu sou do tempo que a professora olhava os meus dentes na sala de aula. Então, uma simples ideia vai estar prevenindo muitas de nossas crianças depois ter que passar por processos mais complicados. E isso estende-se a outras áreas, a área da cardiologia. Senhor Marcel, conclua, por favor, porque são 3 minutos, Vou com todo o concluir. respeito. Vocês têm 4 anos para falar. O cidadão, ele aproveita esses momentos. Então, perdoa. Não, mas não precisa pedir perdão. Aqui tem o regimento, fala que é 3 minutos. Sim. E aí me orientaram, Sim. eu cumpri o regimento. Mas eu vou concluir. Por mim, você pode falar. Eu vou concluir. Obrigado. Tranquilo, eu gosto de ouvir. Então, gente, não adianta nada as sessões públicas aqui serem colocadas nesse horário. Se a próxima audiência for no horário acessível, se esta casa mudar também o horário das sessões para o horário de tarde, aí eu realmente vou acreditar que as pessoas que aqui compõem essa casa estão de boa fé. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Obrigada pela participação. Algum mais que queira falar? Algum mais? Ninguém? Nada mais havendo tratado, ou por encerrada a presente audiência pública.